Deixa eu te fazer uma pergunta. O Deleuze pode ser considerado um pós-moderno? Eu teria dificuldade de responder isso, porque eu acho difícil determinar assim, de uma forma muito rigorosa o que seria o pós-modernismo, sabe? Então, falando do ponto de vista não meu, mas da literatura, assim, acho que tem alguns que considerariam, né? Mas a grande parte dos leitores hoje em dia, principalmente anglófonos do Deleuze, eles tendem a colocar o Deleuze pro lado do realismo, né? Tá. E aí, principalmente, como eu já comentei com você, é um bicho. São principalmente tem o Manuel Delanda, né? Tem o Levi Bryan, John Protev é outro também. Em grande parte desses comentários tá mais para a área mais realista, né? Anglo-saxões do Deleuze tentam puxar ele para esse lado, tentam. Você vai ver os artigos e os livros deles, eles tentam sempre explicar o Deleuze fazendo referência à ciência, né? Sim, tá. Então, espectador, você pode perceber que eu tô só parcialmente correto em dar o nome desse vídeo Paradoxismo versus Pós-Modernismo. Não, mas é justo. E aí, fazendo um disclaimer aqui, né? Não é uma guerra entre dois lados, não é isso. É que nós partimos de certos pontos específicos que são pontos plurais também. Como ele estava falando, ele parte do Deleuze e tem um monte de interpretação sobre o que o Deleuze de fato fez, o que a filosofia dele é, mas ele está por ali, próximo ao que a gente considera tradicionalmente, mais ou menos, um pós-modernismo. Isso vai ser um tema recorrente da nossa série, porque o nome dela é Paradoxismo Versus. Então a gente vai estar sempre trazendo aqui pessoas que têm certas especialidades, que estão lidando com autores ou com áreas da filosofia específicas, e vamos colocar, então, em uma certa tensão, em um certo conflito, para que surja um debate interessante. Hoje eu trouxe o Gabriel Prado, nosso conferencista internacional. Estava lá nos Estados Unidos, voltou recentemente fazendo sanduíche, né? O doutorado de sanduíche. E ele, como eu falei, é especialista no Deleuze. Tendo esse título, para fazer uma breve introdução e já passar, acho que, para o nosso tema, que, pelo que a gente estava conversando, vai ser mais direto ao ponto a questão do realismo, né? Porque eu vejo o paradoxismo, antes de mais nada, como uma espécie de realismo. Se a gente for pegar as minhas principais referências, que são o Marcos Gabriel e o Ferraris, eles começam a lidar ali com o que ficou conhecido como o movimento deles a partir de uma oposição com o pós-modernismo. Então esse vídeo talvez pudesse ser mais um confronto direto, se a gente for pensar nessas bases de onde a gente parte, né? Mas como você trouxe já, eu ia falar um pouco disso, mas maravilhosa introdução, não é muito claro quem é realista, quem é antirrealista, o que de fato caracteriza uma filosofia realista, porque isso pode ser revisto dependendo do autor. Eu tenho alguns pés atrás com esses autores que geralmente estão nessa seara pós-moderna, acho que principalmente Foucault e Derrida. O Deleuze eu consigo entender por toda essa questão, tanto do virtual, como a ideia de que existe uma parada que influi nas nossas categorias, a gente precisa lidar com esse processo, uma parada meio de fora, né? Então, eu entendo por que a galera realista curte ir por esse caminho, né? O Gabriel não curte tanto pela questão da criação dos conceitos. Então, ele vê uma espécie de antirrealismo aí. E o Lee Braver, ele fez, né, uma história meio que do antirrealismo continental, e ele meio que foi apontando isso, que não é muito claro uma pessoa completamente antirrealista, tem níveis. Então, o próprio Derrida tem leituras realistas, o Foucault também, mas eles têm todo um problema, por exemplo, Derrida com a questão da identidade, uma coisa estar presente para si mesma, digamos, e aí acaba sendo difícil a gente falar que a realidade em si é estruturada. O Foucault com toda aquela noção dele do poder, muito herdeira do Nietzsche, digamos, da vontade de potência, né? Que pode atrapalhar tanto num ponto de vista epistemológico, quanto pode ser talvez até expandida para um ponto de vista ontológico, dependendo da leitura. Então eu tenho dificuldade com essa seara por isso, mas eu tenho cada vez mais me interessado, especialmente pelo Deleuze. Eu queria fazer essa pequena introdução porque eu gosto de uma tentativa de leitura mais realista do Deleuze, e você não vai muito por aí. E a gente estava conversando sobre justamente essa questão, por que realismo? Né? Tipo, realismo e daí? Né? Qual que é toda a questão? Então, queria que, se possível, você
falasse um pouco o que te leva para essa seara de reflexões e desse prosseguimento. Bom, então, na verdade, quando eu falo a coisa às vezes, antirrealismo, né? Às vezes eu só falo que eu critico, de certa forma, mas na verdade, como a gente conversou em outras circunstâncias, se o realismo for definido por as coisas existem, então, ok. Então, eu subscrevo. O que é mais uma provocação a partir de um ponto de vista que, dependendo da sua definição de pós-modernismo, eu acho que entenderia como pós-moderno, que é um ponto de vista que parte da problematização, eu acho, das condições de discurso. Entendeu? Então, não só do discurso, né, mas colocada dos problemas, né? E aí problema, você poderia falar num sentido Henri Bergson, no sentido do Deleuze, que é o quê? Grosso modo, né? Não é para definir, não é para citar nada, mas é simplesmente esse horizonte de sentido, esse campo de sentido que informa os conceitos, né? Então, pro Deleuze e pro Bergson, as ideias e os conceitos, eles só fazem sentido remetendo aos problemas de que eles partem. E aí os conceitos, eles não teriam por objetivo resolver totalmente, esgotar o problema. Então o problema não seria alguma coisa que você quer eliminar. Ele seria simplesmente uma coisa para ser colocada, né? E nesse sentido, concepção criativa, como você falou, produzir coisas, né? Não por conta própria, mas então, nesse sentido, a minha provocação meu problema não é com o realismo, dependendo da definição, é mais com o realismo tomado enquanto problema filosófico. Nesse sentido, a gente tem que considerar questões como, por exemplo, por que qual a consequência de você colocar o real como em questão, né? Qual a relevância disso, para onde isso vai? E é claro, as respostas são múltiplas, mas para sintetizar um pouco, seria no sentido de o que diferencia, né, assim chamados pós-modernos, eu acho, é que eles não colocam essa questão. E nisso eu acho que o Deleuze se enquadra. E aí eu não estou definindo nada, né? Só como eu penso. O Deleuze é um que não coloca essa questão, né? Tem uma frase muito famosa do Deleuze em que ele fala: eu não me importo com essas pessoas que questionam a objetividade do sujeito, né? Enfim, porque ele não quer nem mesmo se colocar do ponto de vista de alguém que trata, que pensa no horizonte dessas questões. Ele simplesmente fala. Entendeu? Talvez você até poderia... Você pode... Quando alguém fala, por exemplo, que no Deleuze morre sujeito, o que eles estão dizendo, na verdade, é que, indiretamente, se você pegar o sistema, se você pegar os conceitos, você vai chegar nisso, né? Uma posição que é essa. Mas ele não vai se colocar essa questão. Tipo, afinal, o sujeito existe ou não existe? Entende? Porque, para ele, a questão da criatividade, ela passa não só pela criação dos conceitos, mas também a criação dos problemas. E o problema do real, ele é um problema clássico da filosofia. Que para mim, né, na minha opinião, remete à distinção, à relevância da distinção entre verdadeiro e falso. Entende? Eu não sei até que ponto você acha isso, porque paradoxismo vai ter algum problema com isso, né? Sim. Tá. Que eu acho uma vantagem. Então a minha provocação é mais assim, eu não acho que... eu acho que o problema do real, ele acaba sendo um falso problema se você toma como ponto de partida essa ideia de que a própria ideia de verdade e de falsidade tem uma constituição que não é meramente epistêmica. Entende? No sentido de que você também pode criar o problema, você também pode criar o problema de que você parte. O que exemplifica isso? A própria ideia de uma virada realista. A própria ideia de uma virada realista eu acho um pouco problemática. Em que sentido? No sentido de que eu acho que não há essa virada. Você tem a emergência de uma nova linha, um novo eixo especulativo, que é muito interessante, que tem os seus autores e tal. E aí, é claro, o próprio Ray Bradbury lá, né, que você tem essa determinação do realismo a partir de 2007, né, aquela conferência que tem em Universidade exatamente, Universidade de Londres. Mas logo depois o próprio Ray Bradbury, que era um dos 4 principais que estavam lá, quis se distanciar. E falou: não, eu acho que isso aí é simplesmente uma contingência, é um autor de blog citando o outro. Eu não acho que é muito por aí. Eu não tenho problema nenhum com ser blog, com ser... Não tem esse... Ele exagerou um pouco. Não tem esse purismo, né? Eu acho, não importa. Mas eu acho que é uma questão de se perguntar por que reivindicar isso. Até porque, outro exemplo também, é que eu acho que a filosofia já estava nessa... Já dando com o real.
Eu acho que sim, mas não só isso, mas porque você poderia, afinal, retomar a questão. Mas eu acho que porque essa questão do debate entre um realismo ou um positivismo já estava, né? Já atravessa toda a filosofia do século XX, entendeu? Então, que é por fenomenologia, né? Você pode até traçar isso, eu acho, nessa cisão entre analíticos e continentais, né? E o primeiro analítico sendo, talvez, o Russell, alguns falam que é o primeiro continental, alguns remetem ao Bergson, e o analítico partindo de Frege, né? E depois Wittgenstein, Russell, um pouco por aí. Muita coisa passando pela minha cabeça. Ah, que bom. A gente já tinha falado sobre isso, mas sem dar muito spoiler, para não saber, né, o que você ia falar e tal. E eu tinha uma outra impressão geral de qual que seria o problema. Porque conforme a gente foi conversando, e eu fui expondo um pouco mais o sistema do Marcos Gabriel, né, que é o filósofo que mais... Não sei se é o que mais me influencia, mas certamente me influencia muito. Eu vejo, inclusive, o que eu estou produzindo como uma variante do que ele tentou fazer e tudo mais. E cada vez que eu trazia o sistema dele, que ele se coloca como um realista, né, você falava, pô, concordo com quase tudo que o Gabriel está falando e tudo mais. E o que eu vejo no debate realista, no realismo especulativo, mais especificamente, é muitas vezes ou um foco na ciência, ou um foco um pouco heideggeriano pela linha do Harman, né, de uma fuga e tudo mais, e que talvez você não visse tanto a relevância daquilo. É isso que eu estava pensando quando você falou, não sei por que realismo. Enquanto que no Gabriel, e aí isso já estava no Grant também, e eu gosto muito como o Grant coloca isso num prefácio ao Ferraris, mas na conferência de Goldsmith ele também fala que para ele o realismo tem que ser expandido. No caso, ele ainda se considera um idealista, digamos assim, né? Mas as ideias também estariam no real e tudo mais. E o Gabriel também quer fazer uma espécie de realismo estendido, em que, por exemplo, problemas criados também teriam uma espécie de realidade. E se são problemas de fato, eles teriam alguma espécie de conexão com o que está para além desse problema feito sozinho e tudo mais. E aí, a minha questão toda do porquê que eu acho isso relevante, né? Essa questão. É justamente uma oposição. E aí, talvez pareça até antirrealista em algum sentido. Mas é conseguir se opor robustamente contra alguém que quer colocar um critério de realidade arbitrário. Por quê? Pensando aqui naquela oposição que quebra sistemas, que eu estava falando do Gabriel, que ele tem uma espécie de modo de destruir sistemas, né? Eu tô tentando puxar para a questão do ceticismo. Ele não fala tanto, embora tenha um livro em alemão sobre que eu não li, porque eu não leio alemão. Mas, bom, ele olha para um sistema e tenta encontrar se tem alguma regra geral ali. E olhando para os realistas especulativos, eles sempre estão colocando essa regra. Por exemplo, a regra da cientificidade, a regra da matematicidade. E isso, a impressão que eu tenho é que nicha um pouco os discursos possíveis, num sentido sério. Então, e aí pensando na minha experiência acadêmica antes de virar pesquisa, eu encontrava pessoas, dentro da filosofia também, mas muito mais fora, porque eu vim da letras, né? Sim. Eu encontrava pessoas com um pouco de estigma relacionado a um tema poder ou não ser discutido por ser ou não relevante. Então, não, isso daí que você está falando não importa tanto, porque o que importa, na verdade, é isso daqui. Aquilo que a gente vê por essa tradição, aquilo que a gente consegue enxergar por esse modo de pensar. Então, a minha hipótese, a partir disso que você falou, é que o problema do realismo, como eu vejo ele, seria uma espécie de oposição a um fechamento. Por quê? Porque, seguindo o Gabriel, a impressão que eu tenho é que quase toda, se não toda espécie de realismo propõe algum tipo de fechamento, por mais pluralista que ele queira ser. Eu acho que até o Gabriel faz isso, talvez sem ele querer, né? Talvez sem ele perceber e tal. Então, daí toda a questão do paradoxo. Por quê? Faz muito sentido alguém querer delimitar o campo de relevância discursiva e investigativa a partir de uma determinação conceitual
que deixa claro o que é produtivo ou não, vamos pensar aqui nas ciências, né? Eu consigo quantificar isso aqui que eu estou pesquisando, eu consigo ter um resultado técnico, eu consigo ter um resultado medicinal, arquitetônico, sim, sabe? Então eu vou delimitar isso aqui como aquilo que realmente vale a pena. O problema disso, claro, é um reducionismo. Eu entendo que o reducionismo é sempre insuficiente, ele sempre deixa um excesso, né? Vamos pensar no próprio modelo científico, eu não consigo ter uma árvore no meu modelo de uma árvore, né? O meu modelo biológico, físico, enfim. Então sempre fica um excesso. E o que me parece é que o Gabriel, por exemplo, quer fazer é se opor a esse fechamento, mas com uma abertura para lidar com as coisas com a mesma relevância que quando alguém fala, tipo, não, disso aqui você pode discutir, porque isso daqui é real, sabe? Não, isso daí que você está discutindo não vale tanta pena, porque isso daí nem existe, isso daí nem é real e tal. Uma pausa para nossos patrocinadores. Não acredite nesse homem. Ele está falando que um canal de filosofia debatendo a questão do realismo está sendo patrocinado. Tá bom. Mas se alguém quiser, patrocina aí, por favor. A gente precisou trocar de lugar por formigas. Vou finalizar, porque eu já falei bastante. Me parece que tem um problema interessante, específico, e eu tive uma conversa parecida quando eu estava falando com o Matheus, e a questão da arbitrariedade surgiu algumas vezes, né? Porque começar pelo paradoxo e tal. E o que eu entendo é assim, você tem uma via, né, que está te apontando para uma resolução, e essa via é um problema específico. E o problema específico é, no caso, o problema da maior generalidade possível, sabe? Daquilo que tudo abrange. Então, essa é a minha impressão inicial. Eu achei muito interessante tudo que você trouxe sobre Deleuze. Eu tentaria defender a relevância de um realismo por essa via, de a gente tentar entender esses fechamentos, essa tentativa de delimitar o que é o real, como até uma espécie de produção ideológica, talvez, e tentar, em contrapartida, não talvez se calar ou ir para outros problemas, mas tentar pegar essa relevância que é oferecida a um certo conjunto de objetos para tudo, aquela questão da ontologia plana, né? Algo próximo a isso. Bom, eu contribuiria assim para o papo. Sim, não, é totalmente justo você falar. É porque, claro, você delimitar o que é relevante, é uma coisa arbitrária e até autoritária, dependendo, né? A questão quando eu falei a coisa do realismo, não é o realismo enquanto o objeto, né, que a gente chama de realismo. Eu falei mais assim, como questão, no sentido de que eu estou tomando como equivalente. E aí eu falei a questão da diferença verdade e falsidade. Sim. Não me parece que o que você está chamando de realismo é isso. Mas aí, a minha provocação, de novo, é o seguinte. Eu posso colocar isso nos termos das críticas que eu faço a esses autores que eu citei, que são deleuzianos que se dizem... Bryant, Delanda. Eu nem sei se eles se dizem realistas exatamente, né? Eu nem lembro agora se eu sei que o Delanda se considera materialista. Eles falam materialista. E o Bryant vai para ontologia orientada a objeto. Isso, exatamente. Mas a minha provocação é o seguinte, que o Deleuze, ele é um autor que, por exemplo, e aí isso vai ficar, vou contextualizar depois melhor. O Deleuze fala que o fundamento é o sem fundo. Né? Ele fala que a diferença ela vem antes da identidade. Ele é um Nietzscheano, né? Ele fala em termos de força. E eu acho que tem ontologia plana. Mas a minha questão é que é o seguinte, se você admite uma certa imanência, e eu, em certo sentido, sou um imanentista, né? A imanência ela tem que ser também no sentido pleno. Então, assim, ela abarca também, sei lá, psicologia, ela abarca semântica, ela abarca tudo isso. O que significa que a forma como você vai colocar as suas questões, essa forma, ela influencia no resultado final dos conceitos. Claro. Então, a minha questão quando uma pessoa pega o Deleuze e fala, ele é um realista, para mim, ela está não descaracterizando, mas ela está forçando uma ideia. Não está captando qual é a mensagem, o ponto, entendeu? O problema, justamente. Mas é claro, você poderia falar, mas então você tem um problema essencial no sistema? Claro que não. Mas eu acho que se você quisesse
pelo menos no caso deles, colocar o realismo do ponto de vista do Deleuze, você teria que provar que esse conjunto sistemático ali, que tem uma certa relação com o problema, tem todo um conjunto no caso do Deleuze, responde de alguma forma os problemas fundamentais do realismo. E eu não acho que ele faça isso, entendeu? Porque você teria que lidar, por exemplo, com a ideia de que é sem fundo. Aí você pode chegar e falar... É porque o Deleuze mesmo é difícil de fazer isso, porque ele brinca com os problemas tradicionais, os conceitos tradicionais. Então, quando ele fala no Diferença e Repetição, porque é o empirismo transcendental, minha posição, é claramente uma provocação. Entendeu? É claro, consistente, mas paradoxal. Exatamente. Então, o fundamento é o sem fundo. O que isso quer dizer? Nada. Na prática. Né? Aí ele vai fundamentar, vai escrever tudo para fundamentar. Mas é claro que é uma provocação. Né? Entendeu? E aí tem, por exemplo, o Badiou, né, que tem aquele livro sobre Deleuze. Eu escrevi uma crítica a esse livro e ele fala... Qual livro é esse? Chama O Clamor do Ser. Não conheço esse. Eu acho que é de 99 ou 97, não lembro direito. Mas eu sei que ele é um que fala, porque o Deleuze ele é um pensador do Uno. Tá. E aí todo mundo fala, mas nossa, isso é um absurdo, né? Porque é provocativo. Mas você vai ler o Deleuze, tem lá, ele fala do Uno, ele fala do real, ele fala de tudo isso. O ponto é, você pode interpretar ele dessa maneira. Você pode, porque tem essas tensões lá. Mas eu acho que isso é perder de vista o mais geral, como você me falou, né? Que está no sistema dele, entendeu? Que eu acho que aponta para outras coisas. Aponta, por exemplo, não exatamente para um realismo, mas para um questionamento da própria relevância do problema. E aí, por exemplo, Deleuze com o Guattari no que é a filosofia, ele vai falar uma outra frase dessas aparentemente absurdas, que é: a filosofia não se ocupa de problemas universais. Que você lê, você ri, não, como assim? É a única coisa que a gente tem para ser universal. Então acabou, né? Vamos jardinar. Wittgenstein. Entendeu? Exatamente. Então, entendeu? Esse jogo. Em termos de Wittgenstein, a provocação é um pouco essa. Então, eu só acho que, se vamos supor, você vai falar do paradoxismo, você quer vincular isso com o realismo. Antes de falar isso também, por exemplo, Marcos Gabriel mesmo. Eu gostei. Mas eu acho que ele falar que o problema dele é um realismo, pra mim é um completo absurdo. Não um absurdo no sentido de que ele não pode ser. Mas qual a relevância de falar isso, entendeu? Porque e aí você corretamente aponta as tensões nisso, falando, olha, o cara quer ser realista, mas olha só, ele é muito estranho isso. Como é que ele é um... Entendeu? Porque o problema, né? O problema que justifica toda a mobilização de conceitos que leva à demonstração, à conclusão disso, ele meio que se perde, né? Na tradução, digamos assim. Se perde na tradução, né? E aí ele vai falar, não, mas olha, são campos de sentido, tá tudo aí e tal. Aí, mas... então vale tudo. Mas é realismo. Mas... vira uma coisa em que o conceito tá meio que ali suspenso. Eu não sei muito bem por que ele usa. Parece que ele quer dialogar com algumas pessoas. E eu digo uma provocação porque é uma coisa que vai mais dessa imanência entre a forma mais metodológica, por assim dizer, de fazer filosofia, né? E os próprios conceitos. Então, por exemplo, o que eu ia falar vamos supor, paradoxismo. Tá. Eu acho que seria enriquecedor, ficaria mais robusto, né? Consistente. Claro, você só é uma proposta, você apresenta brevemente, né? No seu artigo, mas você poderia falar, olha, é muito importante que a gente entenda que o paradoxismo está ligado ao realismo. Entendeu? Não só falar isso e relacionar com esses autores, mas falar, não, olha, é muito importante que isso aqui... Aí eu poderia ser convencido e falar, então, ok. Tem razão. Explicar, né? Articular os problemas do realismo. Sim, num nível mais assim, até do método, da justificativa, entendeu? Ótimo que você falou. Porque o que eu queria falar no início, eu resumi aquela questão de uma pessoa querer fechar o realismo em um determinado âmbito e tudo mais, mas eu queria um pouco além. Acho que agora, com essa ampliação da conversa, faz mais sentido ir para esse além. Por quê? O realismo que a gente conhece no geral, que está, digamos, transitando na academia e que os realistas especulativos no geral lidam, inclusive, e também essa galera que leu Deleuze e que é uma interpretação realista, é o realismo moderno, né? O realismo de existe um mundo externo, eu posso acessar e tal. E o Gabriel, querendo ser um realista, tinha desde o princípio um problema, inclusive, para complementar o que eu falei, que eu disse que o Delanda se considera materialista, né? Mas ele vê realismo e materialismo quase como a mesma coisa. Então, só pra... então, ótimo. Porque o materialismo e o realismo acabam sendo muito próximos quando você quer opor a um idealismo, né? A um estou preso num campo de ideias, não sei se existe uma realidade fora dessa construção mental e etc. E ele tinha um problema porque
esse realismo moderno já começa pela noção de mundo, um mundo externo. E o livro mais vendido dele é Porque o Mundo Não Existe, né? E ele já defende isso antes desse livro lançar, a partir dos idealistas alemães e tal. Então, o que clica nele é que o realismo dele seria um realismo medieval. Você tinha lá o nominalismo e o realismo como, vamos colocar assim, dois principais oponentes. E aí o nominalismo falava sobre a gente lidar com as coisas simplesmente colocando nomes. Então qualquer estrutura que você possa projetar, você não consegue demonstrar que está naquela coisa. E aí o que o Gabriel acaba derivando é que o nominalismo, levado até a última potência, digamos assim, ao seu máximo, acaba defendendo que você não pode falar que as coisas têm estrutura nelas mesmas. Então o realismo que ele quer defender, digamos, é um realismo de estrutura, de que a realidade tem uma estrutura. E aí vamos para a noção de campo de sentido dele, né? E também pensando na ideia de verdadeiro e falso. Ele quer afirmar que existem todos os campos possíveis, que qualquer coisa existe dentro de um campo, só que aquele campo vai ter uma espécie de regulação. Para o Gabriel não tem um campo geral de imanência, que seria o mundo. Para mim tem, que é o paradoxo do paradoxismo. Eu tento colocar esse campo geral porque me parece que você fazer uma ontologia que fala sobre tudo, mas que ao mesmo tempo você diz que não está abordando tudo, que não está englobando tudo com certas noções e certos conceitos, acaba levando a você a falar umas paradas meio que sem fundamentação. Você está se contradizendo, efetivamente. E se você não dá conta de lidar com o paradoxo, e parece que é uma coisa que ele não quer fazer, paradoxo, contradição e tal, você acaba tendo problemas para fundamentar a sua tese. Então, ok, ele acha que não tem esse campão, eu acho que tem, mas que precisa ser um campo paradoxal para que a gente tente, desse paradoxo, chegar a alguma consistência. Então, no fundo, o que eu gostaria que fosse bem colocado no paradoxismo, isso é um projeto para ser efetivado, né? Como você falou, aquele artigo é mais uma introdução, uma apresentação da tese e tal, é que desse paradoxo do paradoxo, que gera consistência, né? Você chega em alguma coisa como os campos de sentido do Gabriel. Por quê? Porque você precisa que uma coisa e o oposto dela sejam coerentizados, digamos assim. Mas para isso elas precisam estar isoladas de alguma forma, senão você mantém o paradoxo. E os campos de sentido dele funcionam mais ou menos assim. Então ele fala assim, uma afirmação positiva sobre um objeto e uma afirmação negativa sobre esse objeto são ambas verdadeiras, mas depende de qual campo. Então ele meio que adere àquela solução do Quine, o que existe? Tudo. Mas depende agora, colocar uma nova questão, em que lugar isso existe, e esse lugar vai ter suas regras de verofuncionalidade, verdadeiro e falso e tal. Então, é como se... Aí, o Gabriel me parece um nominalista esquisito, torcido, porque não é um nominalismo de objetos, relacionado a objetos, mas é um nominalismo de campos. Cada campo é um campo único, sem uma grande estrutura universal abrangendo eles. E eu acho que o nominalismo tem muitos problemas, então por isso eu não quero seguir ele até o final. Mas o meu grande campo seria um campo que possibilita que contradições ainda assim apareçam, mas sem abrir mão totalmente da verofuncionalidade. Então, por isso que eu concordo que em alguma instância ele quer dialogar com uma galera, me parece também. Mas eu entendo porque ele quer manter o realismo, por essa questão de uma estrutura na coisa. As coisas têm a sua própria organização, elas são o que são, né? Tem o fato dentro desses campos. E eu gostaria de manter isso. Agora eu quero que você comente sobre essa questão do paradoxismo, porque você falou que tem uma tese parecida. Eu não vou pelo paradoxo, na verdade eu vou mais pela negatividade. Ah, tá. Você te falou de contradição. Tem também, né? Tem a ver, mas é porque eu estou fundamentando, então eu não posso. Não, entendeu? Beleza. Eu acho que... Não dê spoiler. Gente, eu vou colocar aqui o perfil. Você tem perfil na academia, Edu? Não, tem no ResearchGate. Vou colocar o perfil dele do ResearchGate. Quando sair a tese, você vai colocar lá? Vou botar. Logo mais, hein? Sem spoiler. Mas a minha outra provocação seria o seguinte. Por que as coisas precisam ser colocadas nesses termos? Porque, por exemplo, você está falando do paradoxismo. Mas, ao mesmo tempo que você fala sobre paradoxismo, você se situa numa posição exterior ao paradoxo
E você fala, eu quero buscar coerência, eu quero buscar não contradição. Tá. A minha questão seria, por quê? Entendeu? Entende? Uhum. E aí meio que o que eu falei antes seria a resposta ao que eu falei antes seria a resposta a isso. Tipo, por quê? Porque se o paradoxo é arqué, né, como você colocou, então tudo vale, né? Por que que você quer justificar, por exemplo, um campo de que não é contraditório? Eu acho que aquilo que você falou no início casa muito bem com uma tentativa minha de resposta sobre tentar ver o problema, o que articula esse problema, né? O que me parece é o seguinte, pensando na filosofia em geral, a gente tem um ferramental e alguns campos em que coisas têm sido feitas e algumas são produtivas, outras não. A gente vai tentando ver os problemas e melhorando, né? Então, o paradoxismo, eu digo que ele é um realismo antes de mais nada, porque é o ponto de partida dele, digamos. Esse debate neorrealista. Então, por quê? Porque tem uma linha, um caminho para chegar no paradoxismo como uma resposta. Eu não gostaria que o que eu estou propondo fosse simplesmente, tipo, olha como eu sou criativo, sabe? Eu pensei numa coisa esquisita, que eu gostaria que fosse uma resposta a algum problema. E esse é um problema que eu vejo nos neorrealistas, que eu chamo de... Aliás, eu arriscaria dizer que eu vejo no realismo em geral, mas vamos focar nos neorrealistas, que é onde eu já tratei um pouco melhor disso. Que é um problema que eu chamo de aporia dos realistas, ou a aporia realista. Eu coloco nesses termos. É bom ser realista, parece que é bom ser realista por causa dos argumentos deles. O Gabriel, por exemplo, tem um argumento contra o antirrealismo, em que ele fala que é como se o antirrealismo fosse não auto-aplicado, tivesse problema de auto-aplicação, porque parece que em algum momento você chega num fato bruto que não é simplesmente construído e nem desconstrutível, né? Então, ok, vamos assumir que seja útil ser realista, e, por outro lado, vamos assumir que seja complicado você se comprometer com uma regra geral, porque ela gera paradoxos, como ele tenta argumentar. Não dá tempo de argumentar tudo isso aqui, eu já falei em alguns outros vídeos, mas assumindo que isso seja plausível. O resultado, no entanto, das investigações é que parece que não é possível ser realista sem você ter uma regra que tudo abrange, um mundo. Então você chega num impasse. É como se todo realismo acabasse descambando em um paradoxo mundial, como o Gabriel coloca. Até o dele. Ele acha que não, eu acho que sim. Então, olhando para isso, para essa problemática, foi que eu comecei a pensar na ideia do paradoxo como uma possibilidade de resposta. Perdão. Me parece estranho colocar uma proposta que não se queira como algo que está em busca, digamos, de uma verdade ou de um avanço produtivo, no mínimo. Eu diria verdade, mas a gente pode pensar num avanço produtivo. E esse avanço produtivo precisa estar encadeado de uma forma a ter um bom fundamento. E me parece que isso acontece dentro da verofuncionalidade. Eu não encontro uma terceira opção, ainda pode não ser verofuncionalidade, a gente pode pensar em outras estruturas binárias, tipo uma estrutura do ceticismo antigo, aparente e não aparente. Então, eu queria lidar com o paradoxo, mas eu também não queria propor uma parada que tudo vale. Eu coloco isso no artigo bem brevemente, que me parece que tem 3 grandes posições. Uma que adere ao princípio de não contradição e ponto. Uma que quer não aderir e... Eu tenho até um pouco de dificuldade de colocar filósofos aqui, eu já pensei em um ou outro, mas não sei se encaixa tão bem, porque essa seria uma galera que fala, não, tudo é paradoxal e não dá pra fazer nada, só que parece que a posição é plenamente autocontraditória, porque assim que você argumenta em favor disso, aí o Aristóteles entra em jogo, né? Ele fala que esse princípio está posto e se você tenta negar, você já está usando ele. Então, você está se autocontradizendo e não fica claro se isso dá robustez para produções futuras, para alguma coisa interessante. Parece que você está só num caos e é isso. E também tem o pessoal que tenta uma espécie de equilíbrio. Acho que o Gabriel seria esse em uma certa instância, o Priest também, que você parte ou de um ou do outro e tenta colocar o oposto ali no meio, só que aí você está negando o seu primeiro princípio e parece que colocando algo ad hoc. É uma adição que, porque sim, sabe? Então, o que eu queria mesmo era tentar pensar se o próprio paradoxo não seria capaz de levar a uma consistência. E aí entram definições técnicas, algumas que eu ainda não trouxe textualmente, então eu não vou falar. Mas
como está lá no texto. A gente pode pensar no paradoxo como aquilo que, sobretudo o que rege, faz com que esse todo colapse, não seja determinado nem como há, nem como não há. Você tem uma espécie de caos para aquilo que está no escopo do paradoxo assim entendido. Então, bom, e se ele reinasse sobre tudo? Parece a princípio que tudo seria um caos sem alternativas. Agora, se ele reina sobre tudo, e se ele também precisa se afetar, reinar sobre si mesmo, então pode ser que daí surja um colapso, porque é isso que ele faz, né, dada a nossa definição. Então essa era a intuição. Não é uma parada tipo, paradoxo porque eu acho legal. Tudo bem, eu posso achar o termo interessante, posso achar as discussões sobre interessante, mas eu queria colocar algo como resposta para aquela aporia realista, sabe? Eu sempre chego em fins paradoxais. Será que isso pode ser produtivo? Então essa era a tentativa. Eu não tenho certeza se está tão bem definido assim, como que essa tese é tão inteligível. Porque a ideia toda é que o paradoxo governa, então não é harmonia, pensando no oposto, né, que governa. Mas a ideia me parece muito harmoniosa, sabe? Me parece muito argumentativamente clara. Então faz parecer que tudo que está acontecendo está sendo coordenado por uma harmonia maior. Eu tentaria argumentar por duas vias. Uma de que a harmonia precisaria estar lá, paradoxalmente, junto com o oposto dela. Então existiria harmonia, mas uma harmonia tensional. E uma outra via é colocar o paradoxismo como a colocação de uma hipótese. Né? Então, bom, eu estou tentando fazer sentido de um problema. Sim, claro. Eu não sei se essa aqui é a melhor saída, mas é uma saída que eu acho interessante por enquanto, sabe? Então, por isso que para mim faz sentido pensar no paradoxismo como um realismo, primeiro porque ele parte daqui, mas também porque eu acho que ele pode contribuir para aquela ideia do realismo versus nominalismo do Gabriel, de você manter a verofuncionalidade não como uma estrutura que perpassa tudo, mas que perpassa campos, sabe? Então, sei lá, eu tenho no campo da física uma parada que é verdadeira. E esse campo não é simplesmente um campo de invenção. A natureza, em uma certa instância dela, parece que se comporta daquele jeito. No campo da nossa convivência, nossa amizade, tem verdade e mentira, né? Tem verdade e falsidade. Eu posso falar uma parada, daqui a pouco você... Não, peraí, o Gabriel falou aquilo dali, mas eu fui verificar e ele não agiu como ele falou que ia agir. Então, são campos diferentes, ok, mas preservando essa verofuncionalidade, que, por outro lado, abre espaço para relações estranhas. Então, sei lá, talvez um campo que antes não tinha sido considerado, antes não tinha sido acessado, e a gente acessa, e aí, física quântica, sabe? Em que você, quando chega lá, mas tudo que funcionava antes parece que não funciona direito. Então você tem toda uma situação contraintuitiva e surgem problemas e paradoxos que eu não vou tentar dissolver. Não era... Não, surgiu. Sabe, o paradoxo existe, ainda que por causa de uma tentativa de encaixe que não funcionou. Então eu gostaria de manter a possibilidade de paradoxos existirem e também a consistência. Um pouco ousado. Legal. Tá, cara, só a última colocação. Tá. Me arrebenta aí. Não, Então, é uma solução pragmática, até onde eu entendi, né? Em certo sentido. Eu chamo de abdutiva. Tá, pode ser. Tá, entendi. Acho que eu entendi. Pensando no Peirce, né? De Sim. situação problema, você levanta uma hipótese. Ele pragmatista. Sim, é verdade. É porque eu tenho um problema Grande pragmatismo. Com a ideia de um pragmatismo sem realismo. Né? Claro, tá. Mas tá nesse contexto. Tá, entendi. Então, mas é porque eu ainda porque, a coisa que você falou, tem que começar de algum lugar. Mas eu acho que tem autores que começam de algum lugar e eles não... Eu não acho que há um consenso que eles são realistas. Por exemplo, Hegel é um. Tá. Entendeu? Heidegger é outro. Sim. Né? Eu até gosto da interpretação realista desses autores, mas muita gente fala que não, que é puro pragmatismo. Que eu gosto da do Hegel. A do Heidegger tem reservas. Sim, então. Mas eles começam, né? E afinal, a ideia de você começar do Marquet como você sabe, claro, é pré-socráticos, né? E eles mesmos não falavam nesses termos, né? Eles falavam em termos poéticos, né?
E eu não sei se a gente poderia dizer que eles são realistas. Tem que também... Complicado. Tem... Antigos. Isso, Mas depois você também tem a crítica do Hegel à própria ideia de começar com uma coisa, né? Que é aquela clássica discussão, né, no início da ciência da lógica, né? Que a gente fala, olha, você tem que começar de algum lugar. Mas se você começa você tem que começar de um começo puramente lógico. Você não pode começar com uma coisa, não pode ser o fogo, não pode ser a água. Ele vai dizer, olha, você tem que começar do que aquilo que é puro. Mas se você pensa no ser puro, o ser puro não tem conteúdo, ele é nada. Sim. Né? Aquela dialética básica. Exatamente. E aí, muito Sartre. e aí, então, o que você chega... E aí eu acho que é um argumento que não é baseado na verdade. Ou pelo menos o que ele vai dizer na ciência da lógica é que verdade é igual a certeza. Né? Que pra mim é uma saída pela... porque na verdade o que ele está falando na verdade o que ele está criticando é verdade por adequação. É isso. E no fundo, quando eu falo a questão do realismo, é um pouco por aí também. Entendeu? Então o Heidegger fala de verdade. Aquela coisa da aletheia, né? Mas é verdade como desvelamento, né? Como aquilo que se mostra enfim. Então, acho que você pode dizer que isso é verdade, mas ao mesmo tempo é um conceito meio escorregadio de verdade. Ou que pelo menos não obedece a esse critério, como você falou, de falar, isso é verdade, eu vou lá no mundo, eu olho, que é a verdade por adequação. Né? Então, quando essa coisa do devir, por exemplo, é um argumento baseado num movimento, né, que para Hegel é um movimento do conceito, né? É aquilo que é intrínseco ao conceito, né? Você tenta pensar aquilo imediatamente te expulsa você. Ele expulsa você. Né? Porque você não consegue ficar. É o puro ser, então nada. Então nada, então devir. E o devir você vai pro ser aí. Que começa, né, o caminho. Então eu pessoalmente acho que é possível você se colocar, assim, defender um sistema na base de algo que não que você não se pretende defender nenhuma verdade. Eu acho que não é fácil não, tá? Eu tô falando como se fosse fácil, mas eu acho que não é fácil não. Mas acho que é possível. É fácil, mas você acha possível. Não, mas eu digo que não é fácil no sentido de dizer que não se baseia totalmente numa verdade. É difícil. Eu acho que alguém que quisesse argumentar ao contrário poderia falar, olha, na verdade... Tem aquilo dali. Então, por exemplo, uma coisa... Que é o que eu faço. Então... o Gabriel, pelo que você falou, né? Sim. Então, por exemplo, o Deleuze, ele é... E aí, essa provocação que eu fiz a você é um pouco nessa linha. O Deleuze... o fundamento é o sem fundo. Mas então por que ele fala nesses termos? Por que ele fala isso é isso? Entendeu? O Gabriel vai um pouco por aí pelo Schelling. O Schelling tem uma parada assim do unground. Sim. O último Schelling, né, e tal. O Schelling tem tudo muito a ver. Exatamente. É muito bom, inclusive, eu amo. Então... mas eu acho que não é necessário. Eu gosto dessa coisa do funcionalismo. Eu também penso assim. Tá. Mas eu não diria necessariamente um vero funcionalismo. Tá. Eu iria mais no sentido dos efeitos. Sabe? No sentido de que algo se dá aqui, né? Alguma coisa está aqui. E aí, não sei, você poderia associar isso a... Não sei, porque é um pouco heideggeriano, mas ao mesmo tempo não é exatamente... Me lembrou até um pouco Latour também. Não, não sei nada de Latour. Só sei da política dele, que é uma porcaria. Morreu há pouco tempo, cara. tem que respeitar os mortos. Não, pode falar. Não, então é isso. Eu ainda teria dificuldade de entender por que de uma posição paradoxal. O que você falou, que o paradoxo se cancela. Mas ao mesmo tempo, eu acho interessante, porque você fala, ok, mas o paradoxo é um arqué. Então eu teria. Mas é claro, você ainda. Mas aí eu não estou falando assim, responde agora. Enfim, eu estou falando o que eu pensaria. Eu lendo isso, o que eu pensaria? O paradoxo é o arqué, mas o paradoxo se cancela. Mas como é que arqué se cancela? Entendeu? Será que isso não caminharia refletir sobre a própria ideia de arqué? Você poderia criticar a ideia anterior de arqué e talvez falar, é uma nova arqué. Ou é um novo. Entendeu? Em algum sentido eu acho que é. Tá. 2 minutos, tá. Não, nesses termos. É um pouco isso, é mais da questão da performance, assim, por assim dizer, dessa colocada de problemas, né, e de discurso que informa os conceitos. E aí, nesse sentido, voltando um pouco à coisa dos pós-modernos, já que a gente começou com isso, eu acho que todos eles estão falando do real. Tá. Entendeu? Você não tá sozinho, muita gente concorda contigo. Eu acho que eles estão falando do real. A questão é que eles não querem esse problema. Exatamente. Agora, é claro,
Então, nesse caso, eu acho que eles têm que ser criticados com base no problema deles. Né? Então, por exemplo, o Derrida não quer o real, mas ele fala, mas tudo é texto. Ele não fala isso, eu nem posso falar isso aqui porque é simplificação grosseira. Mas qual é o problema envolvido em você ficar analisando daquela maneira, entendeu? E aí por aí você chega, acho que numa crítica muito mais destrutiva, porque você pega não o que o autor está falando mesmo, emitindo, e eu asso que é a abordagem do Deleuze, mas você está pegando um sistema, né? E o que aquele sistema constitui. Então, às vezes, você pode defender a interpretação do autor contra o que ele próprio diz. Gente, vamos ter que parar por aqui. Eu acho que, no fim das contas, foi bem produtivo. Bom. E acho que ficou claro na sua fala que, tipo assim, você viu muito bem qual seria meu contra-argumento. De tipo, não, mas na verdade aquilo tá ali, né? Você tá se comprometendo com uma parada. Então a gente parte de hipóteses diferentes. Eu não coloco a minha como verdadeira e, pelo jeito, você também não coloca a sua, mas a gente tenta fundamentar. Bom, então, se eu tô vendo que você começa por aquilo ali, aí eu iria. Bom, então você entra naquele paradoxo, tal, e o seu sistema implodiria, e você falaria, não, mas eu não preciso começar pensando nisso para ter um resultado produtivo. Eu posso fazer coisas produtivas sem partir disso. São pontos distintos. Quem está aqui vai ver mais o meu ponto, mas eu vou deixar alguma coisa das mídias sociais do Gabriel para vocês acompanharem o ponto dele também. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreva!